Olá, eu sou a professora Lieda Amaral e fui convidada pelo professor Quirino, meu querido amigo, a ministrar essa palestra para vocês acerca do uso da tecnologia e amostragem estatística em auditoria. Tema bastante desafiante. Eu sou contadora, tenho formação na área de engenharia de produção e também em tecnologia de informação. Atuo há bastante tempo na seara contábil e por mais de 2 décadas na área de auditoria. E sou apaixonada por estatística. Então, falar um pouquinho desse tema para vocês, dentro do Pensar Contabilidade, é uma proposta de levá-los à reflexão. Quando a gente fala aqui em tecnologia, é importante eu esclarecer que o conceito de tecnologia, ele poderia ser sintetizado da seguinte forma: é um conjunto integrado de conhecimentos, técnicas e ferramentas, procedimentos de trabalho, que pode ser, inclusive, manual, aplicado à produção econômica de bens, serviços. E a gente tem que imaginar que a possibilidade de erro não está apenas associada a cifras, mas também na descrição de um item, nas observações, comentários. Não só existe o risco de um item constante das demonstrações estar errado, mas também de ter sido omitido um dado necessário. Então, é importante, quando a gente pensa em erro, um fator que alerta, afeta diretamente o risco relacionado a um item é a eficácia dos seus controles internos. Eu coloquei para vocês essa figura do cubo, do COSO, né? Que inicialmente tratou especificamente dos controles internos. Um fator relacionado a essa eficácia, o efeito do controle interno no escopo do exame indica a influência que um maior ou menor grau de riscos de erro tem sobre os procedimentos de auditoria. Quanto mais forte o controle interno, menor o grau de risco. Então, é importantíssimo a gente avaliar os controles internos, porque geralmente associado a um risco relativo de um demonstrativo contábil, a quantidade de evidência necessária para verificar o item vai depender do grau de confiança que você tem nos controles internos da empresa. Porque a gente tem, quando se trata de avaliar riscos numa corporação, eu tenho que olhar risco de negócio, do não atendimento dos objetivos de controle. Risco de negócio está associado principalmente com o meio ambiente, no qual a empresa atua. O risco do não atendimento dos objetivos de controle, a gente pode dizer que está associado à salvaguarda desses ativos, de fornecer informações que sejam confiáveis e as operações realizadas tenham sido feitas com autorização, validação, registro adequado. O risco de não atendimento aos princípios fundamentais de contabilidade está associado à própria confiabilidade que você terá nas demonstrações e informações que foram fornecidas pela contabilidade. Ainda temos alguns riscos que são considerados o chamado risco fundamental de auditoria, que é a chance desses 4 fatores que estão aí expostos ocorrerem ao mesmo tempo. Eu tenho um erro material, o erro material ocorre, os controles internos não detectam, o teste estatístico deixa de detectar o erro, outros procedimentos também não detectam o erro. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque, embora o procedimento de amostragem e julgamento estejam largamente difundidos, às vezes são tidos como teoricamente falhos. Por quê? Os auditores não podem estimar quantitativamente o risco que assumem,
eles não contam, às vezes, com um método científico, objetivo, passível de verificação. Por isso que essas quatro possibilidades aí, elas nos levam a crer também que, às vezes, o próprio auditor não conta com um método objetivo para avaliar a consequência dos erros eventualmente descobertos. E eles não podem, em determinados momentos, estar seguros que suas amostras são isentas de distorções. Quando a gente está falando em amostragem por julgamento, a gente tem que pensar que, quando eu tenho teste de auditoria, esses testes nos levam, eles são um processo onde você procura ver aonde quer chegar, o que é preciso investigar, quais são as variáveis a considerar, e isso são perguntas que estão constantes na vida do auditor. Porque, embora, frequentemente, os termos teste e amostragem, eles sejam empregados como sinônimos para designar a mesma modalidade de exame, na realidade tem significado bastante diferente, porque são métodos com finalidades diferentes. Eles, ambos, se limitam à conferência de apenas parte do componente, mas quando você tem o teste, pelo teste o auditor é capaz de fundamentar juízo exclusivamente quanto aos elementos que ele examinou. Enquanto que na amostragem, ele pode explodir esse julgamento para o todo. É possível fazê-lo com respeito à totalidade. Então, é importante a gente deixar bem clara a diferença de teste e amostragem, porque para que a amostragem seja válida, ela tem que preencher as exigências estatísticas de representatividade, abrangência dos itens que você selecionou para exame. O teste é o exame completo, que abrange a totalidade dos componentes do saldo de uma conta ou de uma transação. A amostragem, ela representa o todo. E, neste sentido, antes de iniciar o teste, é importante que seja feito o plano de amostragem, para você definir os objetivos, determinar o nível de risco, calcular a amplitude da amostra, especificar a população, ver que unidade de amostragem você vai utilizar, 60, milhares, dúzia, como você vai selecionar a amostra, quais são os procedimentos de auditoria que você aplicará à amostra, quais são os procedimentos alternativos, onde os procedimentos de auditoria não puderem ser aplicados, formar a conclusão de cada item de amostra, avaliar os resultados, revisar o trabalho e aplicar opinião. Por isso que vocês, consultando as normas de auditoria, várias vezes vocês já ouviram a respeito de nós termos testes de observância, que são de cumprimento das normas, e testes substantivos. Os testes substantivos são aqueles que o auditor usa para obter provas suficientes e convincentes sobre as transações, saldos, divulgações. Então, aí, quando ele diz cumprimento das normas do controle-chave, ele está dizendo que o auditor, ele procura comprovação, de uma certa forma, provas suficientes que lhe proporcionem fundamentação razoável, para que ele possa emitir relatório. Nos testes substantivos, né? Comprobatório de detalhes. Quando eu falo em teste de observância, ele, na realidade, a fim de determinar se cumprem corretamente certos procedimentos, né, de controle interno, que o sistema da empresa estabeleceu. Então, às vezes, chamados de testes de procedimentos, eles destinam-se a provar a credibilidade dos procedimentos e não o registro correto das transações. Por exemplo, ele pode verificar se o encarregado de contas a pagar aprovou cada fatura para codificação,
esse teste relativo à aprovação constitui um teste de observância. E não se leva em conta se a codificação é uma realidade concreta. Ele aprovou para codificar, mas não, o teste de observância não mostra se efetivamente aquela codificação foi feita. O teste de correção de uma codificação seria um teste substantivo. A diferença entre os dois. Um, você emprega o substantivo para obter comprovação. E o outro para observar os controles internos. Então, o objetivo da amostragem é a busca de procedimentos, né? Para estabelecer, para você poder tirar as suas conclusões. E quando a gente faz essa amostragem, duas perguntas permeiam o tempo inteiro. Como fazer uma inferência sobre uma população em uma amostra pequena? Qual a confiabilidade da amostra? Porque os métodos de amostragem estatística, eles são formais e precisos. E, tipicamente, incluem uma afirmação probabilística, com a probabilidade de tantos por cento. Embora nenhum plano de amostragem possa garantir que a amostra seja exatamente semelhante à população da qual foi extraída. Mas uma amostra aleatória, que é aquela amostra não direcionada, ela permite estimar o valor do erro possível, dizer quão próxima está a amostra da população, em termos de representatividade. Então, as amostras não aleatórias, elas são subjetivas, não apresentam essa característica. Quando a gente está falando aqui em amostragem e auditoria, às vezes a gente usa a amostragem estratificada, que divide a população em subgrupos de itens similares, né? Aí eu pego esses itens da população e trato de uma forma menor. Eu posso ter ainda, eu devo lembrar que a auditoria não é a única profissão que recorre ao uso de amostragem. Eu posso usar a amostragem em pesquisas de opinião, pesquisas científicas, mas eu posso afirmar com certeza que o auditor, a forma que ele usa a amostragem é totalmente diverso das demais profissões. Porque existe grande diferença na amostragem de auditoria de outras aplicações. Porque as populações contábeis, elas diferem em termos de característica das demais. Antes de o auditor iniciar os seus testes, já foram conferidos, acumulados, compilados, sumariados, todos os relatórios. O que não acontece em outros ramos de auditoria. Então, geralmente, o objetivo do auditor é corroborar a relativa correção de certos dados, tais como saldo de contas, classes de transações, avaliar a aderência dos procedimentos de controle interno, verificar o processamento de dados, né? Genericamente, é uma avaliação para determinar se aqueles dados monetários não estão substancialmente errados e não para apurar com precisão aqueles dados. Então, a gente, quando fala que o auditor ele vai corroborar esses certos dados ou classe de transações, ele avalia para ver se aqueles montantes ainda não conhecidos estão muito distantes daqueles dados que estão apresentados lá na demonstração. E eu tenho um exemplo que eu gosto de citar, do meu amigo Chico Neves, auditor durante muitos anos de uma empresa de telecomunicações, e ele dizia o seguinte: Lieda, quando você quiser dizer a alguém a diferença, o que significa amostragem, você lembra quando sua mãe fazia sopa? Quando ela fazia sopa, uma colherada da sopa, por isso que eu botei essa foto aí para vocês,
era suficiente para formar uma opinião sobre o resto da panela de sopa. Não é verdade? Similarmente, o auditor, ele examina uma amostra, pode ser uma amostra de resíduos, para formar uma opinião sobre o universo dos resíduos em que ele está interessado. Se essa amostra for verdadeiramente representativa, sua opinião vai ser tão válida quanto o resto da sopa. Muito interessante, né? Assim, do jeito que você prova aqui uma pitadinha da sopa, você já sabe que aquela sopa está saborosa ou não. A amostragem estatística é igual. Se ela for bem feita, ela representa a população. Então, a amostragem em auditoria, ela deve ser representativa do todo. A gente tem que lembrar que quando se utiliza o processo de inferência, é muito difícil afirmar com certeza que a amostra retirada de uma determinada população representa exatamente essa mesma população. Isso porque um processo de amostragem não é um censo, né? Porque o censo é completo, você examina todos os itens da população. Partindo desse ponto, é importante que o auditor esteja atento para que pode haver erro amostral, que pode tirar conclusões erradas, né? Trazer riscos para o seu trabalho, porque toda amostragem envolve um risco. Toda amostragem, ela envolve um risco. Né? Mas, já que toda amostragem envolve um risco, todos os testes auditoriais exigem uma avaliação tão objetiva desse risco quanto possível. Então, se eu uso técnicas de amostragem estatística, a probabilidade de que uma amostra reflita qualidades particulares da população é muito grande. Dessa forma, o risco de que a amostra não reflita as características da população podem ser medidas. Então, vocês vejam aí que quando a gente tem amostragem estatística, nesse gráfico aí, nessa imagem, apresenta o tamanho da amostra em relação a uma grande população. Vocês podem ver que, com base em dados numéricos, ele pode decidir com que grau de precisão quer estimar o volume, ou o valor de uma conta, ou taxa de ocorrência de uma característica, a precisão, né? A probabilidade de que sua estimativa esteja próxima ao valor real ou não, são possíveis de aplicação de amostragem. Nas amostragens não estatísticas, alguns auditores preferem usar amostragem não estatística, mas eles acreditam que o risco auditorial possam ser controlados adequadamente com seu insight, com sua experiência, e isso feito pela amostragem não probabilística, né? Porque quando eu tenho a amostragem não probabilística, eu consigo, tradicionalmente, a maioria dos auditores, grande parte, eu não digo que a maioria, mas grande parte, ainda utilizam as não probabilísticas, mas é uma de natureza eminentemente subjetiva. É uma técnica tradicional, onde a avaliação é baseada no critério do próprio auditor. Mas, quando eu tenho uma amostragem probabilística, ela me dá precisão e confiabilidade. Por quê? Porque o resultado da amostra é um objetivo, é defensável. O método fornece meios de estimar o tamanho da amostra com bases objetivas. O método fornece uma estimativa do erro amostral. Embora o erro amostral não possa ser eliminado, a amostragem probabilística, ela fornece meios, né, para medi-lo, bases para julgamento, se o erro está dentro dos limites do auditor. Ela pode fornecer um método mais preciso de tirar conclusões de um grande volume de dados, que é o exame dos dados. E quando a gente faz a amostragem probabilística, a gente poupa tempo e dinheiro. E ela pode ser combinada e avaliada ainda por diferentes auditores,
porque é possível uma avaliação objetiva do resultado dos testes. Então, qualquer auditor que venha auditar a sua empresa e usar a mesma técnica probabilística, a mesma amostragem, vai encontrar resultados muito similares, porque precisão e confiabilidade na seleção da amostra, ela traz segurança. E quando a gente fala assim, a característica que diferencia a amostragem estatística da não estatística é que ela permite medir matematicamente o grau de incerteza inerente a qualquer exame parcial de dados. E, através dessa mensuração, você, auditor, tem condições de determinar o tamanho da amostragem necessária para reduzir, para restringir a incerteza a limites razoáveis. Essa incerteza nas amostragens estatísticas, ela é avaliada em termos de precisão, que se expressa como uma escala de valores, né, positivos e negativos, em torno do resultado. Por isso que quando a gente vê, na época das campanhas políticas, a estatística com margem de 3% de erro, positivo e negativo, está falando ali da precisão da amostra. A confiabilidade é como, que se expressa como a proporção dessa escala, né? Representa, em outras palavras, precisão é a escala, os limites que você espera do resultado da amostragem ser exato. E confiabilidade é a probabilidade matemática de você atingir aquele grau de exatidão, com 95% de confiança. A gente não fala assim? É a probabilidade de você conseguir aquele grau de precisão. Porque, uma vez definida a precisão e a confiabilidade, o auditor, ele parte para a seleção da amostra. Aí tem vários métodos usados para amostra estatística, a literatura detalha cada um desses métodos, tudo depende da oportunidade conhecida, geralmente igual de cada item, né? Numa população definida de estar incluído naquela amostra. Então, as amostras podem ser, que são aleatórias, não tem a probabilidade de um estar inserido ali, é uma amostra aleatória. Eu posso fazer seleção aleatória simples, sistemática, estratificada, seleção por conglomerado. Esses são os métodos mais frequentemente utilizados pela auditoria, apesar de, particularmente, eu gostar mais da seleção estratificada, porque é uma técnica na qual todos os itens de uma população são separados em grupamentos ou estratos. Foi criada para lidar mais efetivamente com populações que contêm itens com características substancialmente diferentes, ou grandes raios de ação de valores. Então, o objetivo desse tipo de estratificação é você obter a menor amostra possível, pela divisão da população em grupamentos, né, razoavelmente similares. Isso faz com que você tenha mais confiança no teste. A gente falou aqui muito da amostragem estatística. Hoje ela está muito facilitada, porque nós temos tecnologias que nos ajudam, tanto a calcular o tamanho da amostra, como fazer a análise dos resultados. É importante colocar que o uso da tecnologia em auditoria, ela traz mais eficiência e agilidade na elaboração dos relatórios. Mas, por sua vez, exige que os auditores estejam cada vez mais capacitados para fazer uma análise adequada dos dados estatísticos encontrados. Porque não adianta nada eu usar toda a técnica estatística, apliquei lá, aí veio aquela massa de dados para analisar e eu não sei o que fazer com os resultados. Por isso que é importante estudar métodos quantitativos aplicados à auditoria, a estatística multivariada, análise estatística multivariada, hoje tem ajudado bastante a auditoria, regressão. Nós podemos usar a tecnologia, inclusive, para nos ajudar a checagem daquela parte mais operacional. Por exemplo, eu trouxe aqui algumas empresas, em suas auditorias, já usam drones para contagem de inventário.
Você coloca lá o drone naquele galpão, ele lê os códigos de barra nas caixas, passa caixa por caixa e já vai fazendo a contagem, já vai jogando para o sistema. Uso de Big Data, Cloud Computing. E você trouxe aqui o exemplo de uma empresa americana para demonstrar o uso da robótica em auditoria. Essa empresa, a Confirmation, ela faz a circularização e confirmação de dados bancários, a conferência de empréstimos com extrato bancário, com o registro do lançamento na contabilidade, faz aquela conciliação bancária para fins de auditoria. E muito mais, ela faz vários tipos de confirmações em dados financeiros. Similar, nós temos alguns softwares de auditoria frequentemente utilizados sobre os controles gerais, né, da empresa. A depender dos objetivos que você tem, ele pega os controles de tecnologia de informação e a gente joga as informações lá dentro. Eu gosto muito do ACL, que é um software que auxilia os auditores na realização de teste em arquivo de dados, grandes massas de dados. Mas tem também o IDEA, que é o Interactive Data Extraction and Analysis, que é um software para extração de análise de dados, principalmente para detecção de fraudes. O Audimation é uma versão americana do IDEA, o IDEA é canadense. E também podemos usar as várias ferramentas de Business Intelligence, criação de algoritmos que ajudem aos seus procedimentos de auditoria. A auditoria está cada vez mais automatizada, porque os procedimentos contábeis estão automatizados, as obrigações acessórias hoje são integralmente automatizadas. Então, não há como se pensar em um auditor hoje ainda ter papéis de trabalhos impressos, checklists impressos. Hoje ele tem que trabalhar com a base de dados, né, com os Big Data, fazer o processamento, análise e extração dessas informações, quer seja utilizando os data warehouses, as ferramentas OLAP, várias ferramentas hoje possibilitam que a gente tenha maior precisão e aumento da qualidade da informação de auditoria na produção dos nossos relatórios. Essas eram algumas reflexões que eu queria trazer para vocês. Não é aula de estatística, nem muito menos de tecnologia, mas só para mostrar que, quando eu uso a amostragem estatística, eu tenho maior grau de confiança de que aqueles resultados apresentados em meu relatório, eles podem ser testados por qualquer um dos meus pares. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer ao professor Quirino por essa oportunidade. Convido vocês a assistirem as outras palestras da trilha de auditoria, do Pensar Contabilidade, mas o Pensar Contabilidade tem 18 trilhas. E eu coordeno 2 dessas trilhas. Uma delas, que é a minha paixão, é a trilha Contabilidade Raiz, onde vocês terão a oportunidade de presenciar, assistir as maiores autoridades em contabilidade do país apresentando as normas brasileiras de contabilidade na prática. Todas as NBCTGs estão lá. Aí, na outra trilha, são mulheres muito especiais, contadoras, que muito nos orgulham. Então, eu coordeno também a trilha Mulheres Contadoras e a trilha Contabilidade Raiz, que foi um desafio lançado pelo professor Edgar Madruga, quando me convidou para coordenar essa trilha. Espero vê-los em breve e que vocês aproveitem ao máximo o Pensar Contabilidade, que seja de proveito no seu dia a dia, você profissional, você estudante, e se precisarem, aí estão os meus contatos, meu e-mail institucional, sou professora da BSSP,
E nas redes sociais, o meu Instagram ali, Scout Lieda, mas tem um canal no YouTube também, Lieda Amaral Geneves. Até breve.